Todo final de ano é igual. A gente começar a pensar nas metas do ano que vem. Pensando, o ano que vem vai ser diferente. Eu vou ter mais disciplina, eu vou ser mais focado, eu vou tirar as metas do papel. Só que termina ano, entra ano e as metas estão lá somente no papel. E não é porque a gente é fraco e que a gente não olhou para essas metas, não. É porque muitas vezes a gente está escrevendo essas metas de forma errada. Muitas vezes a gente está escrevendo essas metas pensando em alguém que a gente quer ser e ignora completamente quem a gente é hoje. E aí que nasce a frustração, né? Porque a meta ela é bonita, você dedicou tempo ali para escrever ela, só que ela fica só no papel. E aí, frustração é certo, né? E eu mesmo cansei de escrever metas que eu não completei, que não alcancei, justamente por pensar que eu seria uma pessoa totalmente diferente no ano que vem. E a gente sabe que não é realidade, né? A primeira coisa simples que eu aprendi é que a meta não começa no futuro. A meta começa no presente, agora. Antes de escrever qualquer meta para o ano que vem, eu entendo como eu tô agora. Inclusive, eu compartilhei no outro vídeo, que eu vou deixar aqui, como que eu faço isso olhando retrospectivamente, né, com uma técnica que inclusive que chama retrospectiva. Isso vai ajudar eu a entender como que está a minha energia agora. Quais são as minhas prioridades? Aonde está o meu tempo disponível? Aonde que eu gasto o meu tempo hoje? Porque quanto mais a gente ignora a nossa realidade atual, o dia de hoje, mais chance a gente tem de se frustrar com metas que a gente não vai alcançar. Outra coisa que eu aprendi é que meta não é desejo, né? Quero ser saudável. Não, meta, quando a gente vai escrever uma meta, a gente tem que pensar o que a gente vai fazer para que esse objetivo aconteça. Precisa ser algo que você consiga encaixar, né, dentro da sua rotina, que você consiga executar mesmo nos seus piores dias, né, nos dias ruins, o dia que saiu fora do controle. Então, no caso de, poxa, eu quero ser saudável, eu quero fazer 2 alimentações, eu quero fazer 2 refeições saudáveis no meu dia. Consegue ver como é muito mais tangível do que eu quero ser saudável? Fazer 2 refeições limpas, saudáveis, enfim, o nome que você queira dar no meu dia. Então é muito mais factível eu fazer isso do que eu quero ser saudável. Outra coisa que eu aprendi é que, cara, a gente tem que ser otimista, né? A gente tem que pensar alto, né? A gente tem que querer coisas altas e a gente tem que querer coisas muito boas. Só que a chance da gente se frustrar é muito grande também. Então eu acho que não precisa nem ser nem um 8 nem um 80, né? A gente não precisa nem jogar baixo e nem jogar muito alto, a gente precisa ser realista. Então, eu não corro nada hoje. Eu vou colocar que eu vou fazer uma maratona semana que o ano que vem? Não. E olha aí, eu vou dar um exemplo meu agora de novo de corrida, eu já falei algumas vezes para vocês. Eu tentei fazer uma maratona um tempo atrás e acabei quebrando. E aí eu tinha feito 32 quilômetros já, faltava pouco e acabei quebrando, mas enfim, esse não é um assunto para agora. Eu poderia colocar uma meta de uma maratona, que foi até o que eu fiz o ano passado para esse ano. Só que minha vida tinha mudado, eu não tinha levado em consideração quem eu era hoje. Pensando agora, uma das minhas metas do ano que vem é eu conseguir correr 4 vezes por semana e fazer uma prova longa. Porque hoje, atualmente, tá difícil de eu correr 10 quilômetros sem parar. É uma mudança, eu estou retomando as coisas. Então, é muito mais factível eu colocar 3 treinos de corrida na semana e eu ajustar a minha semana, eu dar um jeito de fazer esses 3 dias de corrida, do que eu colocar que eu vou fazer uma maratona, que eu vou fazer uma meia maratona, sem nem ter uma noção de quanto que eu preciso me preparar para isso. Então, quanto mais específico e a gente ter a cabeça no lugar de colocar coisas que são realistas, que são não precisa ser tão grande assim, né? A gente pode ser pequeno, porque a chance às vezes da gente conquistar é maior, e a gente pode sim, durante o ano, ir ampliando isso. Então, poxa, eu tinha a meta de fazer uma prova de 10 quilômetros, eu fiz isso em fevereiro. Ah, eu não faço mais nada? Não, eu coloco outros objetivos, mas o meu objetivo principal normalmente a fazer atividade física está atrelada a uma vida saudável. Então isso está complementando a minha vida saudável, né? Ela tá suportando essa minha vida saudável. Hoje, quando eu vou escrever metas, eu deixo de pensar que eu tenho uma vida mega tranquila, mega perfeita, e eu levo tudo em consideração. Eu levo a quantidade de trabalho em consideração, eu levo a minha família, eu levo os problemas que vão acontecer, eu levo necessidades talvez do meu filho. Então, quando eu vou escrever essa meta, tudo isso entra na jogada, né? Então, se eu falo hoje, eu olho e penso assim, poxa, eu já quase fiz uma maratona. Eu vou colocar que eu vou fazer uma maratona no ano que vem.
Cara, eu precisaria de um esforço gigantesco, o qual eu não tenho tempo hoje. Nem tempo, nem condição, nem nada. Então, isso precisa estar dentro do nosso plano, né? A gente levar em consideração esses aspectos da nossa vida. E, novamente, né? A vida real, o dia de hoje. Eu definindo que tenho 3 treinos de corrida na semana, poxa, hoje eu me programei para ir. Ah, meu filho ficou doente, eu tive que, sei lá, o trabalho estendeu. Cara, tá tudo bem, eu ainda tenho outros dias para conseguir executar. E essa frustração diminui, porque eu não deixei tudo de lado. Eu ainda tenho a possibilidade de conseguir ir lá e fazer o treino e tá em direção ao meu objetivo, o meu foco, né? Outra coisa é a gente não só soltar ali, né, a nossa meta, o nosso desejo, mas sim a gente colocar planos. Então, uma coisa que eu aconselho, não faça plano pro ano inteiro, faça plano trimestral. Por quê? Porque a gente consegue acompanhar a vida durante o ano, ela muda muita coisa, né? Pode ser uma mudança de trabalho, uma mudança de rotina, enfim, N mudanças que pode acontecer. Então, a gente planejar, fazer essas metas em ciclos curtos ajuda a gente na execução e no acompanhamento. Coloca para quando você quer, não deixa aberto, coloca a data, quanto você quer. Eu quero emagrecer, tá? Quanto? 2 quilos, 4 quilos, 5 quilos, enfim, seja específico na sua meta quando você for definir, vai te ajudar a até engajar, né, motivar ali para fazer uma que a gente precisa acompanhar. Não adianta a gente só fazer a meta e foi consultar lá no final se a gente bateu ou não. Não, a meta ela precisa ser acompanhada. A gente precisa também criar uma cadência, né, um encontro ali de nós com nós mesmos, seja uma vez na semana, seja todo dia, enfim, aquilo que você se sinta mais confortável, que caiba na sua rotina, é a gente olhar e acompanhar isso. Então, poxa, eu defini uma meta que eu quero emagrecer. Semanalmente eu vou me pesar, eu vou enxergar as roupas e vou fazer um status disso, né? Porque senão a meta, a gente vai perdendo a motivação, a gente vai perdendo o engajamento. Se a gente definiu que aquilo era uma meta, entende-se que aquilo é importante, né? Se aquilo é importante, a gente precisa acompanhar, a gente precisa olhar com carinho para isso, isso precisa estar na nossa rotina. Se a gente não faz esse acompanhamento, ela é deixada de lado e vai morrer e a gente vai passar mais um ano com um monte de metas escritas no papel e nada executado. Como eu disse para você, eu visito as minhas metas, eu defino elas trimestral e eu visito elas toda semana. Todo domingo, quando eu vou planejar a minha semana, eu faço questão de revisar o quanto que eu tô perto dessas metas, o que que eu evoluí, o que que atrapalhou. Faço isso tudo no meu caderno. Isso me dá um senso de direção, até porque meta é isso, né, gente? Meta é direção. Cara, não tem problema a gente mudar a direção, mudar o caminho, alterar, enfim, mas ela segue para nos direcionar para o nosso objetivo. Ah, outra coisa que tá tudo bem é se aquilo não fizer mais sentido para você, larga. A gente não precisa executar aquilo só porque a gente achou que em algum momento a gente colocou no caderno que precisaria ser feito. Como eu disse algumas vezes aqui já, a vida é dinâmica, as coisas mudam e a gente precisa ter essa capacidade de se adaptar. Se eu pudesse resumir tudo isso que eu falei para vocês, eu diria que o próximo ano ele não precisa ser perfeito, ele só precisa ser possível. A gente precisa ser honesto com a gente, né? Com isso, a gente erra menos, a gente se cobra menos, menos frustração e acaba avançando muito mais em direção aos nossos objetivos. Então, se você está olhando e planejando o próximo ano, comece olhando com carinho para hoje. Se esse vídeo fez sentido para você, se inscreve no canal, deixa o like e me conta aqui nos comentários como que você planeja o seu ano.